Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que conecta, liga você ao universo da USP de Bauru. No episódio de hoje, vamos aproveitar que 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC para discutir essa emergência médica que é uma das que mais mata no mundo, inclusive no Brasil. E para falar mais sobre o acidente vascular cerebral, o popular derrame, estamos aqui com o médico emergencista Júlio César Garcia Alencar, que é professor da medicina aqui da USP Bauru. Professor, primeiro, muito obrigado pela participação do senhor hoje. Muito obrigado a você, Vitor. Obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante. Certo, professor, o senhor falou um assunto importante. O AVC é realmente algo muito incidente, como a gente parece ter essa noção, né? Todo mundo conhece alguém que já teve AVC, tem alguém na família que teve um AVC. É realmente algo muito incidente, professor? É incidente sim, Vitor. Eu acho que você posicionou muito bem, né? Para começo de conversa, muitos de nós temos alguém da família, algum conhecido, algum colega que já teve um AVC. Quando a gente vai falar de número propriamente dito, a Organização Mundial de Saúde diz que a incidência do AVC, ou seja, o número de casos novos dessa doença, gira em torno de 12 milhões. Vamos só pensar, é a população da cidade de São Paulo, todo ano, tendo essa doença. Quando a gente vai falar do Brasil especificamente, isso dados do DataSUS, a gente tem cerca de 100 mil novos brasileiros tendo AVC todo ano nos últimos 5 anos. Então sim, Vitor, a resposta é uma doença bastante incidente com muitos casos novos. A gente está falando de uma doença que tem caso novo, mas uma doença que também pode deixar sequelas. Então, o AVC ele conta uma história que é muito maior do que os 100 mil novos casos, os 100 mil novos pacientes por ano. É também aqueles que já tiveram a doença, estão em processo de reabilitação. Essa incidência, assim, o AVC parece que se tornou algo tão popular, o AVC, derrame, né, popularmente conhecido como derrame, que a gente ouve muito falar, por exemplo, que existem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Isso parece que já está no imaginário da população. Não é algo... Geralmente, quando se fala termos médicos, muita gente desconhece, mas parece que o AVC não, né? O pessoal sabe que existe o isquêmico e o hemorrágico. Qual que é a diferença desses dois tipos de AVC, professor? Vitor, são duas apresentações de uma doença. Os sintomas clínicos, eles são exatamente iguais. Então, a clínica de um paciente com AVC isquêmico, ela é exatamente igual à clínica de um paciente com AVC hemorrágico. Embora, sendo muito sincero com você, sejam duas doenças com os motivos que levaram o paciente àquela doença completamente diferentes. Diferentes? Diferentes, exato. O AVC isquêmico, ele acontece quando a circulação sanguínea no cérebro do paciente ela é interrompida por alguma coisa que entupiu o vaso. Essa alguma coisa que entupiu o vaso pode ser um coágulo de sangue, por exemplo. O que entupiu o vaso pode ser uma placa de aterosclerose formada por gordura ao longo da vida. É assim que se dá o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, ao contrário, ele acontece porque o vaso se rompe. E essa ruptura do vaso faz com que uma parte ali do cérebro não consiga receber o sangue de forma adequada. No final das contas, seja por um entupimento, seja por uma ruptura do vaso sanguíneo, um pedaço do nosso cérebro não vai receber a irrigação de sangue. E como a gente sabe, o sangue que leva a vida, o sangue que leva o oxigênio, o sangue que leva os nutrientes. E aí aquela parte do cérebro que ficou sem a oxigenação, que ficou sem essa circulação sanguínea, infelizmente vai isquemiar e morrer, e todas as funções daquela parte do cérebro podem ficar comprometidas. E isso não regenera. É difícil falar em não regeneração hoje em dia. Então hoje nós temos aí diversos tratamentos quando a gente fala em reabilitação. Então temos fisioterapeutas muito competentes, fisiatras muito competentes, outras partes do cérebro podem aprender a executar aquela função inicial. Mas via de regra a gente pode falar que sim, essa regeneração ela é difícil de acontecer e aquela função é difícil de ser recuperada. Então é melhor não ter um AVC. Nesse sentido, o AVC é algo que dá para ser prevenido? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para evitar ter um AVC? Sim. Assim, Vitor. Quando a gente fala de AVC, e aí eu vou te falar, seja do isquêmico, que é quando essa circulação é entupida, no caso de 80% dos AVCs são isquêmicos, seja no caso do AVC hemorrágico, por exemplo, que são 20% dos casos quando esse vaso se rompe, 5 grandes motivos justificam essa incidência tão alta de AVC. O primeiro e mais importante é a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, que pode sim ser controlada, seja com medicações ou com mudanças de estilo de vida, como atividade física e dieta. Uma segunda causa muito importante é o diabetes. Seguindo ainda,
Como causas desse AVC, o uso do cigarro, o tabagismo é uma outra causa que propicia aí o surgimento, né, a evolução com o AVC, a poluição ambiental e o aumento do IMC, ou seja, a obesidade. Professor, quem tem histórico familiar, por exemplo, eu tenho caso, meu pai teve um AVC, eu preciso ficar mais atento ou não tem nada a ver com a questão da família? Excelente pergunta também, Vitor. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que essa pergunta é muito boa para quem nos assiste agora. O AVC, existe sim AVC de causa genética. Então você pode herdar sim um gene que te aumente a chance de AVC. Para te tranquilizar, isso é absolutamente raro e representa uma pequeníssima porcentagem dos casos de AVC. O que a gente tem que ficar atento, no entanto, é que, como eu te falei, o que leva ao AVC é a pressão alta, é a diabetes, é o uso do cigarro, é a obesidade, por exemplo. E as pessoas que moram na mesma casa costumam ter os mesmos hábitos. Então você provavelmente comeu ao longo da tua vida a mesma comida com o excesso de sal que teu pai pode ter comido, comeu comida com excesso de caloria que teu pai pode ter comido. Então, mais do que se preocupar no AVC com uma característica absolutamente genética, a gente se preocupa também com esse padrão ambiental, porque obviamente a gente cresce e adquire alguns costumes que vêm da nossa família. Então, ficar atento em tudo que pode ser modificável para melhorar a qualidade de vida. Como toda doença tem seus mitos e verdades. A gente falou do AVC isquêmico e hemorrágico. Existe um consenso que o hemorrágico é mais grave que o isquêmico. Isso existe mesmo, professor, ou não? A resposta, como quase tudo na medicina, depende, Vitor. Relativo. Isso é relativo da gente dizer. É relativo porque, como eu te falei, o isquêmico, ele se dá pelo entupimento de um vaso que vai levar lá o sangue para a cabeça. Se esse vaso for um vaso muito grande, for um vaso principal do nosso cérebro, a área perdida vai ser muito grande. Então, pode ser um AVC de extrema gravidade, sendo isquêmico. O AVC hemorrágico, obviamente, a partir do momento... A gente tem dois grandes problemas no AVC hemorrágico. Seja a falta de irrigação daquela área, mas também um sangramento ali dentro da cabeça, que a depender do volume de sangue que foi disparado ali dentro do nosso crânio, a gente tem que lembrar que o nosso crânio é osso, é uma estrutura fixa. Isso também pode trazer para o paciente problemas pela quantidade de sangue que sangrou aqui dentro. Então... não dá para dizer que um é absolutamente ou sempre mais grave do que o outro. O que dá para a gente dizer é que, a depender do local do AVC, da quantidade de sangramento, no caso do hemorrágico, a gente vai ter diferentes gravidades. Professor, na abertura do programa eu citei que o AVC é uma das emergências médicas que mais mata no mundo e no Brasil. Mas também tem o lance da sequela, que o senhor mesmo citou. Quais sequelas que um AVC pode deixar? Quais são mais frequentes? Existe isso mais comuns? E outra coisa que todo mundo acredita é que quem teve um AVC, todo mundo tem sequela. Isso é verdade? Todo mundo que teve um AVC tem uma sequela? Não necessariamente, e essa pergunta também é excelente. Obrigado, Vitor. Obrigado por essa entrevista e por essa pesquisa muito ampla. A nossa resposta é o seguinte. A sequela do AVC, ela é um espectro, que pode ser desde o paciente não apresentar sequela nenhuma, e aí já te respondendo a pergunta, até, infelizmente, os casos de morte, a depender do tamanho desse AVC. Então, isso é um espectro. Tá? A depender da área do cérebro que ficou sem irrigação, quando a gente olha para o nosso cérebro, cada ponto do nosso cérebro vai ter uma função diferente. Então, vai ter área que vai ser responsável pelo movimento, vai ter área que vai ser responsável pela sensibilidade, pelos nossos órgãos sensitivos, etc. Então, cada área, ela pode, ali, quando acometida e quando perder essa irrigação, ela pode ser acometida pelo esse AVC e pode fazer com que o paciente tenha alguma sequela. A gente dificilmente classifica esse pós-AVC pela sequela, justamente porque o quadro pode ser bastante diferente de um paciente para o outro, a depender da área ali do AVC que ficou comprometida. A gente fala, sobretudo, Vitor, em funcionalidade e grau de independência depois do AVC. E aí eu vou te trazer alguns números agora, alguns dados para quem está nos ouvindo. 66% das pessoas, ou cerca de 2/3 das pessoas que tiveram um AVC, elas vão ter uma vida independente. Ou seja, o AVC pode até deixar uma sequela, mas aquela sequela não vai impedir a independência daquela pessoa. Certo. 13% vão ter alguma sequela grave. Alguma sequela que vai fazer com que essa pessoa precise de ajuda para operacionalizar alguma atividade física. E 12% das pessoas, infelizmente, vão morrer imediatamente ou, sobretudo, nos primeiros 30 dias, em decorrência daquele AVC. 12% é um número que não é baixo, quando a gente fala que 100 mil pessoas têm AVC no Brasil por ano. E isso faz com que o AVC seja, hoje, uma das principais, se não a principal causa de morte no nosso país.
Professor, tanto para morte, sequelas, atendimento rápido fundamental, mas vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o médico emergencista Júlio Alencar, que é professor da Medicina USP de Bauru, falando sobre o acidente vascular cerebral, o AVC popular derrame. Professor, no bloco anterior a gente terminou falando sobre a questão do atendimento rápido, esse atendimento urgente. Qual que é a importância disso quando falamos de AVC? Talvez esse seja o passo fundamental no atendimento, Vitor, mas aí eu tenho algum conflito de interesse enquanto médico emergencista, né? Provavelmente... Um bom conflito de interesse. Exato. Talvez o neurologista te falasse diferente. Mas eu tenho um motivo, e eu tenho um bom motivo para te falar sobre isso. Quando a gente fala do AVC, e aí eu vou começar falando do AVC isquêmico, já que a maior parte dos casos, né, 8 em cada 10 AVCs é isquêmico, como a gente falou no primeiro bloco, o AVC isquêmico acontece porque entupiu um vaso sanguíneo, e a partir daquele entupimento, o sangue, infelizmente, não vai circular numa área do cérebro do nosso paciente, fazendo com que aquela área isquemie e, infelizmente, morra, perdendo ali as funções daquela área do cérebro. Nós, hoje, já conseguimos reperfundir, ou seja, destruir esse entupimento, esse coágulo que entupiu. A forma mais comum de reperfundir o cérebro, no caso de uma AVC, é como uma medicação. Essa medicação a gente chama de trombolítico, mas esse trombolítico, Vitor, e é importante a gente falar para quem está nos ouvindo, ele destrói aquele coágulo que está entupindo e ele afina um pouco mais o sangue do nosso paciente. Então ele tem uma data limite que ele pode ser aplicado no nosso paciente para conseguir destruir aquele entupimento. Quando a gente fala em números, a maior parte dos pacientes deve receber esse trombolítico em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Depois desse período de 4 horas e meia, o risco de sangramento do nosso paciente, infelizmente, supera o benefício da possibilidade de destruir aquele coágulo. E aquela área, e mesmo que destrua o coágulo, aquela área que ficou sem circulação, infelizmente, ela já morreu, ela não vai mais recuperar a sua função. Então, por que isso é tão importante, esse atendimento emergencial? 4 horas e meia? 4 horas e meia, essa janela terapêutica. E por que isso é tão importante quando a gente está falando aqui para quem está nos assistindo agora? Em 4 horas e meia, parece bastante tempo, mas não é. Para perceber que o seu ente querido teve um AVC, tomar ali alguma iniciativa, levar até o atendimento médico, passar por uma triagem, abrir ficha, ser atendido por um médico, realizar uma tomografia, que é o exame de escolha inicial, aplicar a medicação o tempo inteiro para todo esse processo. É 4 horas e 30 minutos, quando a gente está falando do tratamento trombolítico, tratamento com medicação, que é o tratamento mais disponível no nosso país e no mundo. Então essa janela é uma janela curta para tanto trabalho e para tantos processos. Então o reconhecimento inicial é muito importante, Vitor, porque é a partir desse reconhecimento inicial, não só do paciente, mas para quem está em volta, para quem está vendo aquele paciente que precisa de ajuda, é super importante. A gente tem uma máxima, quando a gente fala de AVC, que tempo é cérebro. A janela é até 4 horas e meia, mas também tem que ficar claro que quanto mais cedo essa medicação é aplicada, maiores as chances dela destruir esse entupimento, dela destruir esse coágulo e do cérebro ser reperfundido, de sangue voltar a correr ali naquelas células, diminuindo assim as chances de sequela. Então 4 horas e meia é o tempo limite, seria os 45 minutos do segundo tempo. Então o ideal é que esse trombolítico entre o mais rápido possível, fazendo com que aquela área ali que não receberia sangue possa ser suprida o mais rápido possível. Professor, se eu estiver tendo um AVC aqui agora, o senhor médico vai saber identificar. Mas se o senhor sair daqui, e infelizmente acontecer comigo, pessoal, como identificar, meu colega de trabalho que está aqui, como identificar, porque o profissional de saúde sabe, mas e a população? Tem um modelo para a população e fala, pô, isso aí pode ser um AVC? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis e com respostas mais complexas dessa nossa entrevista. Porque nosso cérebro é responsável por todas as funções do nosso corpo. Então essa área do AVC que está ali sem circulação, ela pode dar no nosso paciente uma ampla gama de sintomas.
Então, o nosso paciente pode queixar desde uma dificuldade de movimentação de um lado do corpo, por exemplo, uma diminuição de sensibilidade, uma tontura, até alterações muito sutis, como uma alteração da boca, do paladar, da visão, por exemplo. Mas existem algumas formas de triagem, e essas formas de triagem também são importantes para a gente avisar para quem está nos ouvindo. Uma das formas que o Ministério da Saúde do Brasil, e aí numa campanha bastante ampla traz, é uma mnemônica, uma sigla que chama SAMU. O S do SAMU é você pedir para o paciente sorrir. Então peça, se você achar que perceber ali que alguém, o seu ente querido, alguém na tua casa, alguém no teu trabalho, tá tendo um AVC, então se você, Vitor, espero que não, mas se caso esse AVC aconteça, o primeiro passo, por exemplo, é tentar sorrir. Se perceber que você não conseguiu sorrir de forma adequada, que um lado da boca não conseguiu ir onde ele deveria ir, esse já é um sintoma que pode ser associado ao AVC. Eu falei que a sigla é SAMU. O primeiro é sorrir. O segundo é tentar abraçar. E esse abraçar é na expectativa de erguer os dois braços. E ver se você consegue erguer os dois braços. Ou se um dos lados do corpo está mais fraco do que o outro. Se um dos lados estiver mais fraco, mais uma vez, um sintoma que pode ser indicativo de um AVC. O M é de tentar cantar uma música. O AVC pode ter uma alteração da voz mesmo. Então, se ao tentar cantar uma música, perceber que a voz mudou, seja porque a voz não conseguiu sair, porque a voz está atrapalhada, então fica atento. Se o paciente não conseguir sorrir, se o paciente não conseguir abraçar, se o paciente não conseguir cantar uma música, por favor, acione o SAMU 192. Essa é uma urgência. Acionar o SAMU 192 para que esse paciente seja imediatamente levado para um centro de AVC. O senhor falou sobre essa última sigla, U, né, da urgência do SAMU 192, telefone 192, importante a gente sempre lembrar do número, né? Isso é mais aconselhável, professor, do que eu pegar a pessoa e levar, por exemplo, numa UPA, numa unidade básica de saúde, sei lá, que esteja mais perto da minha casa? É mais aconselhável mesmo acionar o SAMU? Excelente pergunta. É sim, tá? A resposta muito clara para você é sim. O SAMU, ele faz não só o transporte do paciente grave, Vitor, mas ele também é responsável pela regulação de paciente. Então, a central do SAMU 192, ela é a que vai gerenciar o encaminhamento desse paciente para o local de atendimento. Nem todos os serviços de saúde, acho que é importante a gente frisar, por exemplo, a gente tem um sistema único de saúde no nosso país que é aplaudido no mundo inteiro. E a gente sabe que tem, sim, defeitos, problemas, mas inúmeras qualidades. Eu sou um grandíssimo apoiador do SUS, Vitor. Mas nem todas as portas de entrada do Sistema Único de Saúde estão aptas a cuidar do AVC, porque assim é para ser. Então, o tratamento inicial do AVC não é feito na atenção primária, não é feita no postinho, por exemplo. Então, não adianta levar o ente querido no postinho, porque ele não vai ser atendido no postinho. O atendimento do AVC, ele também não é feito na maior parte das UPAs no nosso país. O atendimento do AVC ele é feito nos centros responsáveis, nos centros de AVC, centros credenciados pelo Ministério da Saúde. Então, o local correto é sim acionar o SAMU 192 e é esse serviço de atendimento quem vai orientar, que vai buscar o paciente e levar para casa. Eu entendo sim que às vezes o SAMU demora e que essa demora do SAMU pode ser ali aquele tempo da janela terapêutica que a gente falou de até 4h30. Mas isso é importante manter a calma, conversar com o regulador do SAMU, entender ali o que ele tem para te dizer e a previsão de chegada da ambulância. Certo. Professor, o senhor está à frente de uma campanha aqui da USP Bauru, né, com a CBF, falando sobre o AVC, falando sobre essa questão mesmo do atendimento rápido. Queria que o senhor falasse um pouquinho do tema dessa campanha aí, que está sendo realizado. Muito bom. Bom, a CBF abraçou uma campanha nossa aqui da Faculdade de Gerontologia de Bauru e do curso de Medicina da USP, que fala exatamente sobre isso. O AVC são os minutos que mudam o jogo. Como a gente falou, numa suspeita de AVC, a gente tem até 4h30 desde o início dos sintomas até a aplicação de uma medicação que pode ser responsável por salvar a vida de paciente e diminuir a chance de sequela. Então, a ideia dessa campanha é, claro, falar sobre o AVC, lembrar da importância dessa doença para que a gente tenha um AVC ainda no imaginário da nossa população como uma possibilidade que pode estar acontecendo quando algum ente querido tem algum déficit agudo, neurológico agudo, mas também é lembrar que é uma doença que tem tratamento, que tem possibilidade de cura e de uma possibilidade de reduzir sequelas e sintomas permanentes, desde que esse atendimento lhe ocorra de forma imediata. Então, existe aí uma expectativa de tempo. Esse paciente ele precisa ser visto de forma muito rápida, como os minutos de um jogo.
Então a ideia é a gente fazer essa analogia para que mais gente entenda sobre essa doença. Certo, professor. Para a gente finalizar, tendo em base tudo que a gente conversou, professor, quando falamos de acidente vascular cerebral, qual a mensagem que o senhor deixaria? Prevenção, hábitos saudáveis para a nossa população. A gente vive hoje numa vida que é muito corrida, sem prestar atenção naquilo que a gente come, na forma como a gente se exercita. Então, olhe para si nessa expectativa de prevenção. E caso aconteça algum sintoma sugestivo, por favor, acionar o SAMU 192 para que você siga aí com um atendimento de forma adequada. É isso, Vitor. Professor, queria agradecer pela participação do senhor. Muito obrigado. Acho que foi um bate-papo muito informativo que deve fazer diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e até o próximo. Obrigado, professor. Ligado na Universidade fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.